Bom, Júlio, sabe o que eu queria perguntar pra você? Uhum. Você tem fascínio, obviamente, pelas coisas da história, né? Pelo o que restou da Segunda Guerra, pelo que restou aí dos registros históricos, onde aconteceu tal batalha, onde aconteceu tal confronto. Mas e as novidades? E as inovações tecnológicas, militares? Sim. O que a gente tem de novo chegando por aí? A gente tem de novo chegando por aí. Em questão de avanço tecnológico. A gente trouxe aqui o pessoal que fala com muito entusiasmo da China. A China tem o avião de quinta geração, Sim. que é sem piloto, e também na velocidade supersônica, né? São supersônicos. O grau que se busca agora são os aviões hipersônicos ou, na verdade, os aviões de alto desempenho supersônico. A gente teve, digamos assim, o ápice da velocidade num avião de espionagem, num avião de reconhecimento do final dos anos 50, que era o Blackbird, né, que é o SR-71 Blackbird. Então, oficialmente, até hoje, não existe um avião tripulado que seja mais rápido que ele. Quando eu digo oficialmente é porque existem conversas em paralelo aí, semi-notícias na internet que indicam projetos secretos que voem mais rápido. Tem sempre a famosa iniciativa de confidência militar, nível 5, que ninguém sabe, ninguém pode falar o que é. Você só vai saber quando quiserem que você saiba. É assim. Então, fotografias já foram feitas, né? Fotografias a longa distância de aparelhos que, assim, não tem paralelo com o que se conhece. Né? O que é isso? E ninguém fala o que é. Na verdade, ninguém fala o que é. A maioria das vezes, essas fotos são ignoradas. E como não tem comentário posterior, elas acabam morrendo. E aí você tem que procurar realmente nas fontes mais específicas para poder encontrar, né, essa discussão. O Reddit é muito bom para isso. Então, tanto a China quanto os Estados Unidos estão na vanguarda desse desenvolvimento. Os Estados Unidos têm alguns modelos de aeronaves aí oficialmente em desenvolvimento, mas também tal do F-49 agora, né? Mas também de maneira, assim... A gente sabe que os Estados Unidos trabalham com um orçamento oficial e um orçamento não oficial. Existe o chamado orçamento negro ou black budget, né? Que é um orçamento que não está sob controle do Congresso. E são aqueles contratos que o Elon Musk tem com o Pentágono? Não, esses... Que é a Space Force, né? A Space Force. Esses aí eu acho que não. Esses aí, a não ser que exista uma segunda, né? A não ser que exista uma segunda parcela desses contratos que a gente não tenha que saber. Mas isso aí é do primeiro orçamento. Quando a gente diz black budget, cara, isso assim, eles já deram conta que mais de $1 trilhão já se perdeu nesses black budgets, né? Então, isso vai para instalações que a gente não oficialmente conhece, né? Só realmente ouviu falar. Isso vai para projetos que são desenvolvidos por esses grandes conglomerados da indústria de defesa, né? E por volta de 1992 ou 3, né? O Pentágono ele chamou todos esses representantes de fornecedores da indústria de defesa e anunciou para eles que haveria um grande corte, imenso corte no financiamento, porque a Guerra Fria tinha acabado, a União Soviética não existia mais, então não tem mais inimigo. Eles chamam isso de a última ceia na literatura ali da história militar de Washington, chamam isso de a última ceia. E foi daí que nasceram os grandes conglomerados. Foi daí que a McDonnell Douglas se juntou com a Boeing, resultando inclusive nos problemas que a gente está vendo hoje aí. Foi daí que a Northrop e a Grumman se juntaram numa só. Né? Então foi aí que a Martin Marietta se juntou com a Lockheed. Então se tornaram grandes conglomerados de defesa num número menor, né? Esses são os cabeças, né? E os outros contratantes menores, os outros que eram as empresas menores aí. Essas outras empresas menores simplesmente foram absorvidas e nem nome resta mais. Ficaram pelo caminho aí, né? Ficaram pelo caminho. Então toda a estrutura delas, todo o corpo de engenharia delas, a propriedade inteira foi absorvida e hoje não resta mais nada assim, público delas.
Então, o que aconteceu? Você tem hoje uma concentração de poder muito maior, porque esses conglomerados são gigantescos e eles bancam uma estrutura legal, né, uma estrutura de lobistas e advogados, né, que está permanentemente alocada em Washington para poder fazer lobby junto aos congressistas, né, que são os caras que aprovam o orçamento. Então, você tem todo ano, inevitavelmente, o orçamento de defesa sendo ampliado. Ele vai sendo ampliado. Por mais que as pessoas, né, protestem virtualmente ou presencialmente lá em Washington, por mais que alguns congressistas venham a falar que contra a ampliação do orçamento de defesa, né, que estão gastando demais, estão gastando de forma ineficaz, mas ele na realidade, né, consequentemente, ele é ampliado todo ano. É algo que a gente não vê uma ele redução. É 20 vezes maior que o orçamento da NASA. A NASA é 20 bi de dólares. 20 bi de dólares. Sim, mas pro americano, 20 bi de dólares na NASA é pouco comparado ao orçamento de defesa. Muito. O orçamento de defesa, ele sempre foi gigantesco, mesmo comparado ao ápice do orçamento da NASA, que foi nos anos 60. Nos anos 60, a NASA chegou, se não me falha a memória, a cerca de 1,5% do PIB. 1,5% do PIB. Era muito dinheiro. Era coisa de 10 vezes o máximo desse orçamento que a NASA chegou. Para quem não sabe, nos anos 60, vai coroar justamente em 69 o projeto Apollo com a ida do homem à Lua. Exatamente. O programa Apollo foi todo realizado nos anos 60, comecinho dos anos 70. Mas o que acontece? O orçamento de defesa era muito maior, cara, nessa época, muito maior. Não é porque a NASA ganhou mais dinheiro que a defesa ganhou menos, né? A defesa era imensamente maior, até porque estava no meio da guerra do Vietnã. Então, dinheiro que ia para o setor de armamentos sempre superou em muito a questão da ciência, né? Então, é realmente o setor que compõe, assim, uma parcela bem representativa da economia americana. Por quê? Porque esses grandes conglomerados, além deles terem assumido essas indústrias que estão bem distantes umas das outras, né, geograficamente separadas aí, eles fazem questão da sua cadeia de suprimentos ser o mais espaçada possível. O que quer dizer isso? Se você vai construir uma aeronave, se você vai construir um veículo, se você vai construir um navio, a cadeia de suprimentos, ela idealmente está espalhada pelos 50 estados dos Estados Unidos, para você poder manter a pressão política em cima de todos os deputados, todos os representantes. Então, é dessa forma que eles conseguem os votos favoráveis. Porque a conversa é direta com os deputados, né? Olha só, se a alocação do ano que vem não cobrir X, nós vamos ser forçados a cortar o contrato com essa fornecedora que está localizada no seu distrito, né? No seu condado ali, sua base de votos. Jogo sujo. E aí eu quero ver o que você vai fazer quando a gente demitir 2.500 pessoas que trabalham lá. E aí? Aí o cara vota. Né? Aí o cara aprova. E na China? Na China você tem uma situação diferente, ou nem tão... um pouco diferente, né? A China, a comunidade científica da China é muito potente. E eles são respeitados. Eles são tipo heróis do país. Sem dúvida. O problema, o cenário chinês é que não existe... Não é necessário um lobby tão forte assim. Na verdade, o Partido Comunista, ele tem uma relação indissociável com o setor de defesa. Porque todos os países de orientação comunista sempre tiveram. Eles estão sempre sob ameaça existencial, né? É como eles se sentem, eles estão sempre sob ameaça existencial. Então, manter um setor de defesa pujante não é só desejável, é necessário para eles. E é necessário por quê? Porque projeta também poder. Países comunistas, em geral, mantêm grandes desfiles militares. Geralmente na data comemorativa importante, a mais importante do país.
No caso da antiga União Soviética, era o dia da vitória, né? 9 de maio, e também o dia da Revolução, lá em novembro, né? Então, eles tinham... Não, desculpa, da Revolução em outubro. Eles tinham uma outra parada em 7 de novembro, que foi o dia que o Stalin decidiu ficar em Moscou, na Segunda Guerra. Então, era importante para eles também. Mas a China tem uma parada anual, que se não me falha a memória, é em novembro também, e eles mostram todo o seu display militar, né, atualizado, o mais moderno, o que tem de mais novo, e também a maneira bem diferente, bem própria dos chineses de realizar a Ordem Unida, né? Você vê os blocos de infantaria marchando, parece que é um daqueles problemas de tela do Windows que dava antigamente, né? Das janelinhas, fazia assim, ó, não é? Sim. Você arrastava uma janelinha, ela multiplicava 1 milhão de vezes na tela. Parece que aquilo, os caras não variam a altura, o passo, a cadência, não varia nada. O marchado deles parece que é repetido, parece que é o mesmo cara marchando repetidamente, assim, ó. Copiado. É, incrível. O desfile chinês mostrou esse ano, principalmente, assim, potência militar gigantesca. Exatamente. Eu vi recentemente aí um diplomata chinês dizendo que, assim, eles não darão o primeiro tiro da próxima guerra, mas eles com certeza não deixarão os Estados Unidos darem um segundo tiro. E o que ele quis dizer com isso? Pode ser meio complicado de entender, mas o que ele quis dizer com isso? Que a China tem toda a capacidade possível de se defender e de não sofrer um primeiro ataque, não sofrer um primeiro ataque de maneira ser pego de surpresa por um primeiro ataque, né? Então, só que inclusive ele falou, vocês não viram o nosso desfile? Nós mostramos um míssil no desfile? Mostraram um míssil no desfile. Eles mostram mísseis no desfile. A questão é que esses desfiles, eles já foram foco de investigação na época ainda da Segunda Guerra Mundial, na época da Guerra Fria, perdão. Na época da Guerra Fria, pela CIA, por outras agências ocidentais de inteligência. Então, depois do fim da União Soviética, muitas agências abriram seus arquivos e pessoas que estavam envolvidas com aquilo ali também falaram, né? Então, ali, aqueles desfiles dos anos 50, 60, 70 e 80 também, no qual a gente via os soviéticos desfilando ali com aqueles lançadores móveis, né? Aquilo é uma característica dos governos asiáticos, lançador móvel. Os Estados Unidos não tem aquilo. Lançador móvel de míssil balístico, né? Um caminhão grande com um míssil imenso atrás. E aqueles mísseis que desfilavam eram apenas cascas ocas. Imensa maioria das vezes, aqueles mísseis que desfilavam eram apenas cascas. Era uma demonstração de poder, um display de poder que visava muito mais impressionar do que factualmente era. A projeção versus a entidade, realmente. Tem uma diferença bem grande. Então, a gente pode presumir que os chineses praticam a mesma coisa? Só quem tem realmente informação de inteligência extremamente inside lá, né, por dentro das agências é que vai saber, cara. Mas a gente pode conjecturar, porque a possibilidade existe. Já foi feito, já foi detetado, já foi reconhecido que nos antigos desfiles soviéticos a coisa funcionava assim. Então, se existe a possibilidade hoje, na minha opinião, existe. Mas os chineses, né, com certeza, estão na dianteira em diversos setores em comparação com os Estados Unidos. Superaram eu diria. A tecnologia militar. Superaram eu diria que em alguns setores, sim. Inovações. Os mísseis hipersônicos, por exemplo, são algo que os americanos ainda estão perseguindo, porque eles assinaram alguns acordos, né, lá atrás, que impedia esse desenvolvimento, mas isso acabou não incluindo a China. A China foi adiante nisso aí, os russos foram adiante nisso aí.
e os americanos tiveram que correr atrás do prejuízo. Entendi. Você tem aeronaves de caça, como você falou aí, principalmente essas não tripuladas que pelo menos pretendem ser algo bastante revolucionário, aí eu já não sei a realidade, mas pretendem ser algo revolucionário, e aí a gente tem que ver isso agora, a prova, né? A prova cabal disso, ou seja, o uso prático. Eu só enfatizo isso e continuo a dizer isso sempre, por quê? Porque desde Sun Tzu, tá? Desde China antiga aí, que nos meios militares, nas atividades militares, fazer crer é tão importante quanto realmente ser. Fazer acreditar é tão importante quanto realmente ser. Então, Sun Tzu disse isso na arte da guerra. À medida que você consegue influenciar as decisões do seu inimigo com base no reflexo de suas ações, né? No reflexo daquilo que você mostra, daquilo que você quer que os outros saibam que você é, ou quer que os outros saibam, né, pensem de você, você vai ter mais chance de sucesso. Então, isso foi aplicado pela União Soviética. Tenho certeza que outras nações também aplicam a mesma coisa, mas eu cito esse exemplo da União Soviética porque realmente é o mais escandaloso, né, o que realmente mais marcou, né, essa revelação aí. E eles realmente não mostravam uma força maior do que realmente tinham.